Olá, boa noite pessoal. Estamos começando mais uma live. A princípio tudo normal, uma live segunda-feira, um pouquinho mais tarde. Mas essa semana a coisa é diferente. Essa semana nós estamos começando a imersão fisioterapeuta de excelência. Sejam bem-vindos a todos que estão chegando agora aí. Espero que todos possam me acompanhar ao vivo. Nós vamos falar sobre um tema muito legal hoje, que é as hérnias de disco, né, a dor ciática causada pela hérnia de disco principalmente, não só, né, por conta das hérnias, mas principalmente por conta das protusões discais ou hérnias de disco. Então, para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o Fabrício Lopes, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia, professor de osteopatia e também eu dou aula em pós-graduação para médicos e nutricionistas e outros profissionais da área de saúde, na pós em gastroenterologia funcional e nutrigenômica e também numa pós de ginecologia integrativa, essa mais para ginecologistas, onde eu falo das relações do sistema músculo-esquelético com as vísceras, né? Para esses profissionais eu explico um pouco de como nós fisioterapeutas podemos trabalhar e ajudar o paciente deles, né? E é um pouco isso que eu quero trazer para vocês nessa semana da imersão fisioterapeuta de excelência, tanto que não só eu, como também outros profissionais vão participar dessa semana. Então nós temos amanhã a live com a Denise de Carvalho, minha querida amiga, que é médica integrativa, trabalha com medicina funcional, coordenadora dessa pós onde eu dou aula, tenho a honra, né, tive a honra de ser convidado por ela, e amanhã ela vai estar aqui, né, a live é um pouco mais cedo, né, para casar aí as agendas, então nós vamos fazer 6:30 da tarde, vai ser uma live super legal sobre dor e intestinos, então ela vai trazer todas as relações aí de como uma alteração, né, um mau funcionamento intestinal pode gerar dores, né, e muitos desses pacientes chegam para a gente para tratar a dor, né, e muitas vezes a causa não é só músculo-esquelética, né, pode ter outras origens e cabe a nós, né, entender as origens das dores e muitas vezes até acompanhar, encaminhar para um outro profissional, né, e também ter uma boa linguagem ali, entender esses problemas para poder conversar, encaminhar para o médico, conversar com o médico, olha, eu estou atendendo dessa forma, mas eu notei que ela tem um problema de constipação, por isso que eu estou te encaminhando, né? E nisso a gente vai melhorando também o nosso network. Então, um dos intuitos de trazer outros profissionais também é esse, tá? Então, Denise vem amanhã, né? E ela, gente, ela é fantástica, ela sabe muita coisa, então não perco, tá? Na quarta-feira a gente tem a Bela Gurgel, a Bela dentista biológica, ela também sabe muito e ela vai trazer as relações da saúde bucal, né, de como a odontologia biológica, que é um ramo da odontologia, enxerga a boca, né, e como a gente pode entender também as disfunções bucais. Eu, dentro da minha parte aqui, que estarei junto na live, né, vou trazer aí mais o que eu já estou acostumado a trabalhar, que são as disfunções da ATM e algumas outras relações, né, até mobilização dentária e tudo, mas a Bela vai trazer um conteúdo muito interessante. Eu faço uma outra live na quinta sobre avaliação e tratamento de alta performance, como a gente pode otimizar a nossa avaliação e nosso tratamento do paciente. A gente dá uma pausa, semana que vem, né, aí tem uma live com a GG, fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica, uma querida também, que sabe muito sobre atendimento em atleta de alto rendimento, né, toda a bagagem que ela tem há tantos anos aí na seleção, entende muito de faces, trabalha muito tempo com faces, acabou de fazer um mestrado, né, estudando faces, então ela vem também aí fazer companhia pra gente. E na quarta-feira eu encerro com uma live que eu ainda não posso falar para vocês, aí nós estamos definindo alguns temas, tá, mas tem uma live final aí. Tá certo? Já chegou bastante gente, né, já dei a introdução aí, já falei, então vamos lá, né? Vamos falar aqui então rapidamente, né? O intuito dessa imersão veio, né, ao longo desse ano. Muita gente já me pedia e eu comecei a participar um pouco mais das redes sociais. De vez em quando eu soltava um vídeo ou outro, né? E o pessoal gostava, encaminhava para os pacientes, falava, você precisa gravar mais vídeo, tudo, mas eu sempre falava, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas esse ano eu comecei a tentar de novo e aí eu engatei porque é uma satisfação muito grande quando você vê que um fisioterapeuta em outra região, né, tá pegando aquele conteúdo, tá aproveitando e melhorando o paciente à distância,
né? Ou o próprio paciente, muita gente com dor me manda direct, tipo assim, olha, onde é que eu encontro um profissional que trabalha assim em Goiânia, né, em outro lugar? Aí eu vejo se eu conheço alguém, né, porque eu dou aula por aí, então muitas vezes eu conheço bastante, tenho muitos ex-alunos, né, ou arrumo alguém para indicar, né, e a gente cria essa corrente do bem aí de levar as pessoas, né, a buscar um bom profissional, ou de você ajudar um profissional, e nisso o bichinho das redes sociais me mordeu, aí eu tenho trazido cada vez mais informação e tem sido só feedback positivo, né. E aí pensando nisso, eu fui tentando otimizar isso e trouxe aí os meus contatos para a gente criar essa semana e trazer um conteúdo ainda mais denso, né, mas para aprendizado mesmo, tá? Então hoje que eu montei uma verdadeira aula aqui para vocês, né, para a gente falar sobre dor ciática, tá? Então vamos falar sobre alguns mitos aí, vou dar algumas dicas de atendimento mesmo, de avaliação, tá certo? Então eu acho que isso é muito importante porque ao longo da minha carreira, né, gente, eu estou formado já há 18 anos, então eu penei bastante, né, eu já peguei muito paciente com dor ciática, que eu não melhorei esse paciente, que eu não entendi o que era, que eu saía fazendo alongamento, porque eu achava que ia ajudar, porque meio que assim, pós-faculdade é meio tentativa e erro, né, e infelizmente eu tenho muitos colegas aí, com o mesmo tempo de formação que eu, que também sai tentando técnica e ver o que dá. Né? E eu descobri que, rápido pelo menos, né, que ficar tentando não adianta, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender. Então eu sempre fui um cara também muito fução, né? Então eu já trabalhei em clínica de ortopedia com 5 ortopedistas, eu pedia para assistir cirurgia, o dia que o radiologista ia, eu ia lá levar exame para ele, falava, me explica isso aqui que você escreveu. Já trabalhei em centro de neurologia, já trabalhei dentro de uma clínica odontológica. Então eu fui fuçar, eu fui atrás, né, eu fui fazendo contatos, fui fazendo networking, fui perguntando, né, nunca tive medo de perguntar, né, nunca tive medo de errar, mas porque é errando que se aprende, né? Então, um pouco de tudo isso que eu já penei um pouco, né, e demorou 18 anos para eu conseguir isso, eu quero trazer para vocês aí, quem sabe facilite um pouco a vida e os caminhos para vocês chegarem mais rápidos aí, tá? Então, vamos lá, gente, vamos falar do que interessa, vamos falar de dor ciática, tá? Então, o que é, vamos começar pensando na origem lá dos nervos, tá? Então, o nervo ciático, basicamente, ele sai da coluna lombar, das raízes de L4, L5, S1, S2 e S3, tá bom? Depois eu vou mostrar uma imagem aqui, como eu costumo fazer aqui para vocês. E qual que é a primeira coisa que pode, assim, né, que é muito comum de levar a algum problema ciático? Muitas vezes são as protrusões discais ou hérnias de disco. Né? Então essas alterações discais, elas vão ocorrer quando? Né? O que é uma protrusão discal? Então o disco ele fica entre uma vértebra e outra, e ele tem um espaço delimitado para ele ficar. Né? E se ele está no espaço dele, está tudo bem. Atrás dele tem medula, tem a inervação saindo, né? Os nervos da coluna lombar vão para os membros inferiores, os nervos espinhais, né? Tem outros nervos também, mas vamos focar aqui nos nervos espinhais hoje. E se o disco está no lugar dele, não é para ele levar sintomas. Né? Tem um ligamento ainda que contém ele, que é um ligamento bem vascularizado e nervado, que é o ligamento longitudinal posterior. Né? Então, é para ele ficar ali no lugar dele. Agora, o que acontece é que ao longo da vida, conforme a sobrecarga, né, nós já vamos falar aqui de alguns fatores, esse disco ele tende a vir mais para trás. E conforme a região que ele vai para trás, isso vai gerar sintoma. Ele pode tanto irritar esse ligamento, que é inervado e vascularizado, causar um processo inflamatório, e esse processo inflamatório irritar quimicamente a inervação que está atrás, e isso causar dor, que pode ser local e ou irradiada para onde esse nervo vai terminar. Então, como o nosso foco aqui é nervo ciático, né, se pega o ciático, essa dor vai descer para a perna, nós já vamos mostrar o trajeto dele aqui, tá bom? E isso pode, né, ser tanto só o disco vindo como um todo, porque o disco ele é formado por um núcleo mais gelatinoso e um anel fibroso. Já vou mostrar a imagem disso para vocês. E se ele vem para trás como um anel como um todo, ele pode irritar mecanicamente, se tem contato, né? Ou também se esse anel já rompeu, e aí o núcleo sai da área dele, ele hernia, né? Por isso que chama hérnia de disco aí no caso, aí esse líquido do núcleo também vai irritar quimicamente o nervo, e aí pode trazer muita dor. Tá? Então, isso também, quando o núcleo sai mais, né, vai ter mais resposta autoimune do corpo para combater aquilo. Já que ele saiu de dentro do anel, o corpo entende que aquilo é um corpo estranho. E ele vai tentar combater aquilo.
e isso gera mais inflamação. Então, normalmente, tanto protrusão como hérnia de disco podem levar aos mesmos sintomas, mas existe uma tendência à hérnia, principalmente inicialmente, ser uma inflamação mais aguda, ser mais chato, inflamar com mais frequência, porque o corpo tenta combater aquilo. Né? Mas, por outro lado, se o corpo, ao longo prazo, consegue, com macrófagos, retirar, né, aquele líquido que estava ali irritando, a tendência de ressecamento dessa hérnia, né, de remissão é maior. Né? Mas isso não se tem um prazo definido. Tá? Então, para que serve esse tal disco? Né? O disco serve para amortecer a carga axial que cai, né, de uma vértebra para outra, para sustentar o peso do corpo. E ele também ele está entre uma vértebra e outra, então ele possibilita movimentos com harmonia, né, movimentos que aconteçam de forma harmônica. Tá? E então ele dá esse amortecimento e faz o movimento aí agir de forma harmônica, certo? Então, na protrusão discal, vamos ver se eu acho uma imagem do disco aqui, para eu falar para vocês. Vamos lá. Tem um monte de imagem de disco aqui, eu só quero achar uma mais simples aqui. Então, aqui nós temos, né, uma imagem do disco. A gente vê que o disco que está embaixo, em branco, né, entre uma vértebra e outra, a gente consegue ver bem as fibras de colágeno do disco intervertebral. Né? Essa região mais externa é chamada de ânulo fibroso. A gente consegue ver na imagem de baixo e de cima que são fibras mais cruzadas, são diversas camadas em diferentes direções, justamente para dar mais resistência. Tá? E lá no meio a gente tem o núcleo pulposo. Né? O núcleo ele é formado por muita quantidade de água, né? E essa água permite mais flexibilidade, mais mobilidade e amortecimento, né, das cargas axiais que caem ali. Tá certo? Então, se o disco se desloca para trás, né, à medida que a gente vai movimentando, esse núcleo vai empurrando o anel para trás. E a gente já vai falar também desses movimentos. Né? E se esse núcleo vai indo para trás, vai empurrando o anel, essas fibras vão vagarosamente se rompendo, né, e vai permitindo que o núcleo vá mais para trás. Mas enquanto tem o anel, a gente chama de protrusão. A hora que rompeu totalmente o anel, aí o núcleo sai, a gente chama de hérnia de disco. Tá certo? Vamos para mais uma imagem aqui. Aqui a gente consegue ver com mais detalhe, né? Essa quantidade de fibras que o anel fibroso tem, então ele é bem forte, tá? Apesar de muita gente, né, ter o rompimento dele, ele é bem forte. E o núcleo ali mais gelatinoso. Tá certo? Muito bem. Então, quando tem a protrusão, não tem o rompimento do anel. Ele pode irritar da mesma forma ligamento longitudinal posterior ou a raiz neural e gerar inflamação. Ele pode gerar também sintomas locais ou irradiados, depende da área que ele vai comprimir. Depois eu vou trazer a ressonância aqui para a gente discutir isso. E essa questão da atitude, da reação autoimune, ela existe, mas como ela vai existir mais ainda quando é o núcleo que vem. Tá? Então, como tem um anel protegendo o núcleo ainda, a ação autoimune ela não é tão facilitada nesse momento. Tá? Já a hérnia de disco, né, qual que é a diferença da hérnia? A hérnia já tem o rompimento do anel fibroso. A sintomatologia pode ser parecida, mas a ação autoimune ela é mais facilitada. Então, principalmente numa fase mais aguda, a tendência de maior inflamação. Certo? Então vamos lá, eu estou com a minha colinha aqui, de sempre, né? Que depois, sempre eu costumo passar para vocês, né? Então, não será diferente. Tá? E agora, eu vou trazer para vocês já um pouco, vamos falar um pouco sobre a biomecânica, tá? Ah, e tem mais uma coisa importante antes da biomecânica. Deixa eu ver se eu acho uma imagem onde mostra isso para vocês. Não é exatamente... Ó, essa imagem aqui, gente, eu quero que vocês olhem ali onde estão os comentários, tá? Tem uma imagem escondidinha ali embaixo, que é o disco num outro corte, né? A gente consegue ver ele mais anterior, mas você percebe que em cima do disco tem um pedacinho mais marronzinho, aerado ali. Essa região é o corpo vertebral, da vértebra de baixo e da vértebra de cima, tá? Tá lá no meio dos comentários. Pode ver que ele é bem furadinho. Por quê? Porque ali você tem, né, ao longo do dia que a gente vai recebendo a carga axial, a água do núcleo vai escorrendo um pouquinho para essa região e depois volta, tá? Então, o núcleo pulposo, principalmente,
ele não é vascularizado, né? O anel é pouco vascularizado e por alguns capilares que irrigam o corpo vertebral, e o núcleo pulposo não é vascularizado, ele recebe nutrição via difusão desse corpo vertebral que é todo furadinho. Tá? Então a saúde do corpo vertebral, a saúde óssea do corpo vertebral é importante para que o disco tenha uma boa nutrição. E para que tenha uma boa nutrição, tanto do disco quanto do corpo vertebral, é necessário que exista o quê? Sangue. Sangue que chegue nesta região e uma drenagem sanguínea que consiga drenar o sangue que já fez as trocas gasosas e que precisa sair dali, certo? Então a gente precisa pensar numa condição que não sobrecarregue esse osso, né, que não tenha sobrecargas excessivas e que também que permita a circulação chegar e a circulação sair, certo? Porque você deve se perguntar, pô, Fabrício, você está falando que esse anel ele é forte, ele aguenta peso, ele aguenta carga axial, aguenta pra caramba. Mas por que então que tanta gente tem degeneração dessa região? Tem diversos fatores, mas muitos desses fatores são as sobrecargas que prejudicam a saúde óssea e a vascularização da região. E aí se não tem nutrição, ele vai ficando fraco, 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 vai rompendo, até que virou protrusão, hérnia de disco. Tá certo? Então a nutrição do disco é um fator importante que nós fisioterapeutas podemos ajudar bastante nisso. Tá? Agora, gente, nós vamos falar de biomecânica. Eu vou trazer mais imagens, tá? Porque tem 2 imagens em especial que eu quero mostrar para vocês aqui, que é importante. Eu não sei se a imagem vai aparecer direito, tá? Porque quando eu corto... Tá, apareceu. Eu nunca sei como é que ela vai aparecer aqui na tela, né? Mas vamos lá. Aqui, gente, a gente tem um desenho da vértebra, tá? Num corte sagital. E a gente tem entre as vértebras o núcleo e o anel fibroso, tá? Conforme o movimento vertebral, para onde a vértebra vai, o núcleo responde, sendo deslocado para uma direção. Então, o que está mostrando aí nesta imagem? Na primeira vértebra do lado esquerdo, quando a vértebra vai para trás, se você leva o seu corpo para trás, o núcleo do disco, que é líquido, ele tende a ir para frente, certo? Agora, se você vai para frente, esse núcleo do disco tende a ir para trás, ok? Ou seja, quando ele se desloca para anterior, existem até protrusões discais anteriores, mas nessa região anterior não tem estruturas tão importantes, principalmente estruturas neurais, que podem levar a sintomatologia de dor, tá? Na região da lombar até tem, ali um pouquinho conforme a região da vértebra, tóraco-lombar ali, você vai ter a artéria aorta passando na frente. Tá? Mas essa protrusão não chega a romper uma artéria, não chega a fazer nenhum problema. Tá? Mas já na parte de trás, tá vendo que tem um espacinho em branco ali atrás do disco, na vértebra agora do lado direito? Aquele espacinho é onde está passando a inervação que desce para a perna. Então, quanto mais esse núcleo se desloca para trás, maior a chance dele comprimir uma inervação que está passando ali. Tá? E é por isso que muitas pessoas que travam a coluna, elas vão travar fazendo o movimento de flexão, porque isso ajuda o núcleo a se deslocar para trás, certo? Agora, um outro movimento que é importante para a nossa análise clínica, aqui já estamos falando de avaliação, tá, gente? Então, parece ser um pouco básico, para algumas pessoas pode ser um pouco básico essa biomecânica, mas aqui esse dado é importantíssimo para a nossa avaliação. Aqui nós estamos vendo a vértebra de frente, nós estamos pensando no movimento de inclinação, que é o quê? A pessoa inclina o tronco para um lado, inclina o tronco para o outro. O que normalmente acontece com o paciente que te procura com crise de dor ciática? Para um dos lados vai ser dolorido, ou pode ser até os dois, conforme o grau de inflamação. Tá? Mas normalmente tem um que é pior. E o que isso acontece? Quando você inclina para o lado direito, vamos pensar aqui nas setinhas, o que a seta está mostrando? Que quando a pessoa inclina para um lado, fecha mais o corpo vertebral de um lado, vai se encontrar mais. E aí o que acontece na hora que você tem essa pressão? Porque toda vez que você tem mais pressão axial, o disco achata. Só que se você fez uma pressão mais de um lado, o que acontece? Para onde ele vai ter espaço? Ele vai deslizar para o outro lado. Então inclinou para um lado, desliza para o outro. Agora, se ele inclina para o outro lado, desliza para o outro.
tá? Esse dado é muito importante, gente, porque imagina assim, ó, agora imagina seu paciente com dor. Vamos imaginar que essa região da seta, né, vamos chamar isso, vamos pensar o paciente de frente para a gente, vamos chamar essa seta preta de inclinação à direita. Quando esse paciente de frente para a gente inclina para esse lado direito, que é o lado da seta preta, ele fala assim, ai, aqui dói muito. O que aconteceu? O núcleo do disco dele se deslocou para a esquerda. Né? Agora vamos pensar que o sintoma dele é, por exemplo, na perna esquerda. Né? Ele inclina para a direita e piora. Significa que de algum jeito esse núcleo, quando desloca para a esquerda, ele está chegando a comprimir alguma estrutura. Provavelmente a inervação que desce para a perna. Tá? Depois nós vamos esmiuçar isso, eu vou explicar isso direitinho para vocês. Tá bom? Mas vamos pensar nisso por enquanto. Flexão, né? O que é mais importante na clínica. Flexão, disco desloca para trás. Inclinação, disco desloca para o lado contrário que você inclinou. Inclinou para um lado, ele desloca para o outro. E a rotação? A rotação, eu nem trouxe a imagem aqui para a gente ganhar tempo. A rotação, a lombar, né, a vértebra lombar, ela faz uma rotação pura muito pequena, de 10 graus só. Né? Quem roda bem é a torácica. Então, na rotação, o disco ele tem uma maior compressão. Existe um cisalhamento, né, entre uma vértebra e a outra, aumenta a pressão ao redor do núcleo, mas não tem deslocamento importante. Tá? Então a rotação ajuda a aumentar a pressão, mas é uma pressão que não tem deslocamento. É que normalmente a pessoa não faz os movimentos puros, né? Você quer ver um movimento clássico aí, que é o pegar o botijão de gás e a pessoa travar, né? O que normalmente a pessoa faz? Ela faz uma flexão com uma rotação e inclinação para pegar o botijão e levar para o outro lado. Então ela soma todos esses movimentos. E normalmente o que acontece? A rotação aumenta a pressão e a flexão com a inclinação faz o disco se deslocar póstero-lateral. Ele vai para posterior e para algum dos lados. Depende do lado que ele inclina. Tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu só passar reto aqui na minha colinha. Então já vamos falar da avaliação. Né? Já falamos da biomecânica, já entendemos por que acontece essa sintomatologia lá no nível do canal vertebral. Então nós temos alguns pontos importantes para pensar quando o nosso paciente chega. Tá? E o que eu costumo dizer, esses pontos eles vão ser importantes já na recepção. A hora que você vê o seu paciente. Então, para quem me segue aqui, sabe que eu gosto, né? Eu costumo dizer que eu gosto de ir na recepção ver o meu paciente. Né? Eu atendo em mais de um lugar, então tem lugares que a distância da recepção é maior. Eu vou até lá, porque eu quero ver meu paciente levantar da cadeira, eu quero ver como é que ele entra na minha sala. Às vezes eu deixo ele entrar ou eu entro atrás. Né? A sessão já começa ali. Tá? Então, pontos importantes no paciente com dor ciática. Qual a postura antálgica dele? Muitas vezes você vai matar o problema dele do jeito que ele está andando. Tá? Você vai fazer testes clínicos para confirmar, mas o jeito que ele chega, vocês vão entender que você já consegue dar praticamente o diagnóstico do tipo de hernia e qual técnicas que você vai ter que fazer para tratar ele. Tá certo? Teste clínico, a gente tem que confirmar se realmente é uma ciática, você vai fazer teste de tensão dural, ver se realmente isso está acontecendo, né? E se o paciente trouxe para você, você vai avaliar o exame de imagem. Tá? O exame de imagem é soberano? De maneira alguma, mas ele pode te ajudar e você tem que avaliar o paciente e entender se esse exame de imagem ele está condizente com a clínica dele ou não. Imagina que o paciente chega com uma hérnia enorme no exame. E aí você faz os testes clínicos e você vê que a dor dele não vem da hérnia. E ele tem uma sugestão de cirurgia. E aí, como é que faz? Você tem que saber falar isso para ele. Você tem que saber interpretar o exame. Você tem que explicar para ele, falar assim, olha, seu fulano, o seu exame está mostrando aqui que você tem uma hérnia de disco realmente muito grande no nível L5-S1, que pode dar uma dor ciática muito grande do jeito que está mostrando aqui no exame, mas a sua dor é na região anterior da coxa. E na região anterior da coxa, o nervo que vai inervar essa região é outro. Ele sai de vértebras que estão mais acima. Então não faz sentido você operar essa hérnia aqui. Entendeu? Sabe o que é pior? Infelizmente isso acontece. Pra caramba. Né? Graças a Deus tem muito fisioterapeuta aí que consegue avaliar
justificar isso e salvar. Né? Mas acontece gente para cirurgia para operar para o segmento errado. Né? E sendo que o segmento que trazia dor, não necessariamente ele está com uma alteração estrutural no exame. Às vezes é uma alteração funcional, o fisioterapeuta trata e resolve. Certo? Então a gente tem que linkar essas três coisas, tá bom? Porque o exame vai te ajudar a confirmar, às vezes chega com aquela baita hérnia, e você faz testes que fala assim, cara, tá muito agudo. Realmente essa condição do seu exame somado ao seu teste clínico, olha, tá um processo agudo demais, né? Pode ser uma compressão bem grande, e aí isso vai te ajudar a orientar o seu paciente se ele deve seguir uma sugestão, por exemplo, de talvez, ou você até mesmo sugerir, se não seria interessante fazer um bloqueio, né? Às vezes ele não passou no médico, ele te procurou primeiro e falou assim, olha, acho que seria interessante você procurar um médico, talvez refazer esse exame se o exame for antigo, né? Ou escute a opinião do médico, porque tem testes aqui mostrando que a sua hérnia realmente está trazendo grandes sintomas e bate com o seu exame. Né? Isso vai dar confiança. Entendeu? Tem paciente que eu já atendi, que eu fiz uma sessão, esse paciente saiu melhor da sessão, no dia seguinte a dor dele voltou, 2 dias depois a dor dele já estava pior, né? Ele não melhorou, ele fez uma sessão comigo. E ele me perguntou, cara, em 2 dias eu saí daí melhor, mas já piorou, com 2 dias eu estou pior ainda, e eu não sei o que eu faço. O que eu falei para ele? Procura um médico. Porque os meus testes já tinham mostrado que a condição já não era legal, e ele não me trouxe exame. E aí quando ele fez o exame, ele me mandou o exame, eu olhei o exame dele, né, e ele passou com o médico da cidade dele lá, que não era especialista, o médico falou, acho que você tem que operar isso aqui, ele me mandou, o que você acha? Eu falei, eu acho que pode ser sim cirúrgico, porque era uma condição extraordinária, né, realmente uma condição muito feia, né, que os critérios mostram que é para ir para cirurgia, e eu já indiquei um médico para ele foi no médico no dia seguinte, e ele saiu com a carta de cirurgia na mão, ele operou no dia seguinte e ele está ótimo hoje em dia. Era cirúrgico, né? Mas eu tive o cuidado de fazer o teste correto, avaliar o exame que ele me mandou de forma correta, quando ele fez o exame, e entender isso. E ele foi eternamente grato, né? Porque não fui eu que resolvi o problema dele, mas eu soube indicar no momento certo. Tá? Então a gente tem que ter essa noção, tá bom? Agora vamos lá, vamos voltar para as questões clínicas aqui que vocês podem usar nos exames, tá? Então, onde é que podem ser os pontos de compressão? Primeiro de tudo, eu tenho que entender que pode ser lá na origem, lombo-sacra, mas também pode ser em outros pontos. Agora vamos vir com chuva de imagem aqui para vocês desses pontos, que eu acho que eu tenho eles aqui. Tá? Então, primeiro ponto, aí ficou meio grande a imagem, né? Mas diretamente lá no canal vertebral, né, que é o foco aqui da gente falar, né? Pode ser sim uma protrusão, uma hérnia de disco que esteja comprimindo raízes. E aí a dor começa na coluna lombar, conforme o local pode ser uma dor central, e conforme o local que esse disco está comprimindo, pode ser também direto lá para o membro inferior. Tá? Segundo ponto, gente. E aí é importante a gente acompanhar o trajeto do nervo, né? Existem teorias, né? O Butler, que escreveu o livro A Mobilização do Sistema Nervoso, ele fala da teoria do double crush, que seria o quê? Segundo ele, para ter uma sintomatologia, o nervo tem que ser comprimido em mais de um ponto. Então, se você só focar lá na coluna, pode ser que você não ache o segundo ponto. Né? E o segundo ponto você tem que investigar o trajeto do nervo. Segundo ponto. Segundo ponto é o bom e velho músculo piriforme. Tá? Porque a gente vê ali na imagem um nervo bem grosso em amarelo, né, passando logo ali na frente do piriforme, e algumas pessoas a anatomia muda um pouco, tem uma tendência maior à compressão nesse nível, né? Mas lembrar, gente, que nem toda dor em região glútea é piriforme, tá? Olha quanto músculo existe aí. Existem mais de 5 rotadores laterais do quadril, tem glúteo médio, mínimo, máximo, tá bom? Mas uma relação íntima com o ciático é realmente o músculo piriforme, tá? E a gente trata o piriforme, tá bom? Não. Por que o piriforme tensionou? Qual foi o motivo? O piriforme vai do osso sacro ao trocânter maior do fêmur. Então a gente tem que pensar também o que está acontecendo nessas regiões, né? Porque muitas vezes ele tensionou por algum motivo. Tá? Segundo ponto que a gente tem que pensar, que é comum de ter ali tensão. Aqui já vem a imagem toda, né? Vamos olhar do joelho para cima. Bíceps femoral. O nervo ciático ele desce para a parte posterior da coxa,
ali por trás do músculo bíceps femoral, que dos posteriores da coxa é o músculo que está mais lateral. Tá? Mas pode ver que ele passa bem no meio, né? Então, normalmente, eu gosto muito de palpar o bíceps para um lado, o semitendinoso e membranoso para o outro, e ir palpando essa região e ver onde eu acho ponto de tensão. Normalmente, o paciente refere dor também, ou às vezes até o sintoma irradiado. Então, naquela região, você pode trabalhar, né, suavemente, tá, gente? Não vai, como diz o Piracicabano, que carcar o dedo, porque às vezes você vai pressionar o nervo e vai doer mais, né? Eu gosto de suavidade. Eu já sigo um pouco essa linha. Com dor neural, mais ainda. Você tem que pensar assim, se dói, não serve. A pessoa chegou com sintoma de dor irradiada porque o nervo está sendo irritado. Se você faz uma técnica que representa, que promove aquele sintoma, é porque você está irritando o nervo. Então aquele negócio assim, mas quando dói é que é bom. É nada. Tá? Pacientes, orientar alongamento nessa fase, se está doendo, está gerando formigamento, está errado. Tá? Então você pode pressionar ali, ai doeu, é aí que dói. Então você vai aliviando a tensão e quando eu faço assim, melhora? Melhora. E aí você vai fazendo a sua técnica da sua maneira, você vê que a tensão está aliviando, aí melhorou. Depois você pode até testar de aprofundar um pouquinho, ver se melhorou a sintomatologia do paciente. Tá? Então bíceps femoral. Já vou aproveitar essa imagem, tá? Pode ver que ele desce um pouquinho ali no terço distal da coxa, perto da região poplite, a parte de trás do joelho. O nervo ciático se divide em nervo tibial e fibular. Na verdade, lá em cima, quando eu dou aula de plexo sacral, eu sempre explico isso, né? A gente tem as raízes de L4 e de L4S3, as raízes anteriores vão formar o nervo tibial, as raízes posteriores o nervo fibular. Elas se juntam lá em cima e formam o nervo ciático. E elas descem juntas, por isso que é um nervo grosso na região ali da coxa. A hora que chega no terço distal da coxa, se divide novamente. O nervo tibial desce pela região central, né, entre os gastrocnêmios e embaixo do sólio. Então o sólio é um outro ponto importante, tá? O tibial vai descer pelo sólio e vai fazer a curvinha lá no maléolo medial, nas bolinhas do tornozelo, atrás da bolinha do tornozelo, tá? Na parte medial, parte de dentro. Esse é o nervo tibial. Então, pontos importantes para eu pensar no nervo tibial, que é a extensão do ciático, sólio, músculo sólio e maléolo medial. Uma outra divisão, o fibular, né, ele desce pela região dos músculos fibulares, região lateral da perna. Então a gente tem que pensar na cabeça da fíbula, na lateral do joelho, ali do ladinho ele está passando e pode ter uma compressão se a cabeça da fíbula fica mais posterior. Né? E lá no final da fíbula, no maléolo lateral, ele também passa por trás. Tá? Então desce um central, o outro lateral e ambos passam por trás dos maléolos. Nervo tibial, maléolo medial, nervo fibular, maléolo lateral. Então esses pontos são os pontos que a gente tem que avaliar também, tá? Manualmente e ver se existe tensão e liberar costuma dar um bom alívio para o paciente, tá? Claro, né, gente? Se existir uma compressão, você conseguiu liberar no nível da lombar e você procurou no trajeto do nervo, liberou também, esse nervo vai respirar aliviado, concorda? Então vamos lá. E agora vem a parte muito importante, tá? Vamos ver se a imagem vai aparecer bonita aqui. Eu não sei se vai dar muito certo, mas vamos lá, vamos ver como é que vai aparecer. Quero mostrar esta imagem aqui para vocês. Aqui a gente vê em cima uma imagem, né, do que seria um corte axial da ressonância magnética. Então tem gente que deve estar falando assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? A gente tem uma imagem lá em cima de desenho do que seria uma ressonância, um corte de uma ressonância normal, onde não tem protusão discal, e embaixo uma ressonância real. Tá? Para o Instagram aqui, eu acho mais fácil a gente usar a imagem do desenho, ela fica mais didática, tá? Então vamos lá. E aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei cor na imagem, para ficar mais fácil. Aonde é o amarelo ali, gente, é a região do disco que fica em cima, tá? Então corte axial, imagina que a pessoa foi cortada assim, ó. Cortou e você está olhando por cima, tá? Então, aonde está amarelo é a região do disco intervertebral. Aonde está vermelho é a região da medula espinhal, que é cercada pelo saco dural. E aonde está azul, fazendo ali um ângulo, é a região da inervação. Nas pontinhas, aonde termina o azul, aí não vai aparecer na imagem, tá? Mas aonde termina o azul ali,
é a região de saída do nervo do canal vertebral. Essa região a gente chama de forame, tá? Então essa região ela é muito importante. Por quê? Porque embaixo desse azulzinho na região do forame, que como pus o azul tampou, tem dois sinaizinhos cinza, né? Que é o gânglio sensitivo da raiz dorsal. É a parte sensitiva ali desse nervo espinhal, tá? E essa região, estudos comprovam que essa região, quando comprimida, é a que gera mais dor. E ela fica pertinho da saída, da porta de saída, que é o forame, tá? Ou seja, se o disco chega próximo ao forame, é onde seu paciente vai sentir mais dor, tá? Então imagina, lembra que eu falei que essa imagem é a imagem normal, certo? O amarelo está no lugar dele, a gente consegue enxergar o nervo bonitinho em azul, o vermelho também está tranquilo, tá? Então isso não é uma imagem normal. Tem outras estruturas ali atrás, que são as articulações e tudo, mas vamos focar nessas três, tá? Agora, quanto mais o amarelo vir para trás, quem que ele vai pegar? Ele vai comprimir a inervação. Se ele vier bem central e bem para trás, ele chega a comprimir a medula. Agora, se ele vem mais para o lado, lembra do botijão de gás, que eu falei que vai para posterolateral? Se ele vem para trás e um pouquinho para o lado, ele até foge da medula, mas não tem como escapar do nervo. O nervo ele vai pegar. Se ele vai perto da onde esse azulzinho está terminando, ele vai para a região da portinha, do forame, e que é a região que eu falei que é mais sensível. Lembra? E aí vai doer pra caramba. Agora, o nervo não termina na imagem que eu mostrei, tá? Depois que ele passa pela porta, ele continua, tanto que ele vai parar lá no pé, né? O nervo ciático, no caso, ele vai até o pé. Tem como esse disco sair tão lateral que ele pode pegar fora da portinha, fora do forame. E aí vai ser uma protrusão ou hérnia extraforaminal, ele já está para fora. Mas pode ter sintoma, sim. Né? E como já está lá fora, normalmente o sintoma vai ser mais na perna. Vamos ver uma outra imagem agora, vou mostrar o exame real, tá? Para vocês entenderem e tudo isso que eu falei. Ó, vamos lá. Agora nós vamos no exame real, porque é o que vocês não vão ver o desenho que eu mostrei no seu paciente amanhã, vocês vão ver o exame real, certo? Então comecem a olhar para esse corte, gente, corte axial. Porque o corte sagital, que todo mundo olha de lado e vê uma protrusãozona lá e fala assim, nossa, é grande, hein? Você vê se é grande, se é pequeno, mas você não sabe onde está pegando. Tá? É nesse corte que todo mundo foge que você vai saber. Tá certo? Então vamos lá, agora tá tudo cinza, né? Mas dá para imaginar, né? Tem um risco branco que eu coloquei ali no meio. Para cima já, né? O risco está dentro, mas para cima a gente tem o disco. Para baixo a gente tem um redondinho mais escuro, que é a região da medula. E o que a gente tem branco, como se fosse dois bracinhos assim, brancos saindo da medula, são os nervos. Pode ver que agora lá no finalzinho do nervo, a gente tem duas bolinhas ovaladas mais escuras. Esse é o gânglio da raiz dorsal. Certo? Então, esse tracinho que eu coloquei branco é uma simulação do que pode acontecer se esse disco ele vem para trás, bem central. Tá bem numa região mediana. Tá? Se esse disco vem bem central, provavelmente você vai ter sintoma lombar, bem mais localizado, e ele vai chegar na medula. Então isso dói pra caramba. O paciente tem que dar um jeito, o corpo tem que dar um jeito de fazer isso ser aliviado, porque ele não quer que a medula seja comprimida. Então é comum que o paciente faça uma postura de retroversão. Ele chega mais dobradinho, aquele paciente chega mais curvado no consultório com a dor. Tá? Significa que o núcleo do disco está vindo bem para posterior. Tá certo? Agora vamos para outra imagem. Agora, vocês já entenderam, tá? Esse branquinho aí, a gente chama de hérnia. Então, o branquinho pode ser uma protrusão ou hérnia de disco central ou mediana. Depende do autor aí, dá para chamar desses dois nomes, tá? Por quê? Porque ela está bem no centro. Não é tão comum, mas com certeza já apareceu no seu consultório, tá? Pela funcionalidade, o que é mais comum? A protrusão ou hérnia posterolateral. E agora eu estou simulando
aí com o amarelinho, o que seria uma posterolateral. Né? Então já está escapando um pouco da medula, mas ainda ela está bem próximo à região da medula e pegando a inervação. Então, quando ele está mais próximo, ele pode ter um sintoma lombar que irradia para a perna. A boa e velha lombociatalgia, dói da lombar até o membro inferior. Tá? Lembra que eu falei para vocês que o gânglio da raiz dorsal ele fica perto da portinha? A portinha é o forame. Tá? E aí depois desse gânglio, que é o ovaladinho ali cinza escuro dentro do branco, o nervo segue. Né? Ele segue para frente. Então, gente, vamos imaginar assim. Imagine a portinha para frente do gânglio. Esse amarelo ele está bem para dentro. Né? Então ele está para dentro do forame. Ou seja, é uma hérnia interna. É uma protrusão ou hérnia interna. Tá certo? Então a gente chama de posterolateral, porque foi para trás e para o lado, só que está para o lado de dentro do forame. Tá? E aí o paciente já vai ter uma postura antálgica, que ele vai buscar um desvio para que esse núcleo do disco fuja da raiz. Vamos falar disso daqui a pouco. Tá? Vamos para mais uma imagem. Vamos aumentando as hérnias aí. Tá? Agora aqui em laranjinha, o que a gente tem? A gente tem um disco que se deslocou mais para a lateral do que a interna. E ele está passando aonde, gente? Bem em cima do forame. Né? Bem em cima do gânglio da raiz dorsal. Lembra que eu falei que o gânglio da raiz dorsal é onde mais dói? Então vai ser uma dor do cão essa aí. Uma dor muito chata. Tá? E que está bloqueando o nervo na sua saída. E quando a gente se movimenta, quando você faz o alongamento, por que na fase aguda não pode fazer alongamento, né, de disco? Né? Existe um teste que mostra a compressão, que é o teste de Laseg, que é o teste da perna estendida. A gente pede para o paciente fazer um alongamento. Ele vai estender, né, e levantar o quadril para a gente. Passou de 30 graus, ai, dói. É sintomático, mostra que é positivo. E o que as pessoas muitas vezes fazem, o próprio paciente ou até mesmo o fisioterapeuta indica, fica alongando aí que é bom. Que nada. Por quê? Porque toda vez que você estica, que você faz o alongamento, o nervo ele é móvel e ele desliza por esse forame. 2 centímetros, tem autores que falam em 6 centímetros. Ele vai deslizar ali. Né? Só que quando ele desliza e ele está sendo comprimido ali, ele dói. E na região do forame, mais ainda, porque ele tem menos capacidade de deslizar. Então, qual que é a postura que o paciente chega para a gente? Ele vai chegar numa postura sem esticar a perna, ele não consegue andar e esticar a perna. Então, normalmente ele faz uma rotação lateral do quadril, ele dobra um pouquinho a coxa femoral e até mesmo o joelho. Se ele tentar esticar, ele não consegue, a dor vem, e lembra que é a dor é forte. Tá? E a gente tem mais um tipo aqui, né, que vamos acrescentar na nossa imagem, que é esse verdinho aí, verde água, azul, sei lá. Né? A mulherada sempre enxerga diferente do que eu enxergo aí, mas é aquela cor verde água, azul piscina. Né? Esse aí, gente, olha como ele está bem lateral, né? Ele já está para fora do forame, porque depois que passa o gânglio, já passou da porta, passou do forame. Então, esse tipo de protrusão ou hérnia é chamada de extraforaminal ou externa. Tá certo? E aí tá bem longe da medula, tá bem longe das estruturas ali da vértebra. Então, nesse caso, não que não possa ter, mas não é tão comum a dor central. Normalmente a pessoa vai ter a dor só na perna. Ela fala assim, dói só minha perna, a coluna não dói. Né? Ou dói muito pouco. Agora, em crise, né, às vezes a inflamação aumenta muito e pega todo o canal vertebral ali. Daí dói também. Tá? Mas aí é o que a gente chama de hérnia extraforaminal ou interna, ou externa. Tá? Então, para a gente fechar com essa imagem aí, não a live, tá? Tem bastante live ainda. A gente tem ali central em branco, posterolateral interna em amarelo, foraminal em laranja e extraforaminal ou externa em azul ou verde água, como queiram. Beleza, gente? Bastante informação, né? Mas tem mais. Acabou não. E aí, vocês estão gostando? Tá indo bem? Quem puder, me manda um joinha aí, quem estiver acompanhando, quem estiver aprendendo. E se puder, gente, pega o aviãozinho aí do lado
né? Você tem aquele brother, aquela sua amigona de faculdade, de parceira de clínica, né, que pode gostar desse conteúdo também, compartilha, vamos espalhar isso aqui, vamos fazer a turma tratar direito, vamos fazer a turma acabar com a dor do povo, né? Porque quanto mais você resolver dor, mais as pessoas te procuram, mais você vai ajudar as pessoas. Então vamos lá, vamos que vamos, né? Então, quem puder aí, me ajuda compartilhando, né? Que eu ajudo vocês, vocês me ajudam, e a gente ajuda mais pessoas, e essas pessoas ajudam mais pacientes. Então, vamos que vamos, tá bom? Bom, um respiro aí depois desses exames, porque a live tá pesada, né? Tá pesada, tá conteúdo mesmo. Vamos lá, vamos ver o que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês. Agora, entenderam do exame? Todo mundo entendeu? Deu para ver a imagem daí? Então, esse corte axial vocês têm que ver. Agora nós vamos juntar o que eu expliquei do exame com o que eu vou explicar da tal da postura antálgica. Então, eu expliquei duas posturas para vocês. Eu falei que na mediana, o paciente tende a chegar mais flexionado, fazendo retroversão, para que a medula escape, ela ganhe um espacinho no canal vertebral e não seja comprimida. A foraminal, que é a que dói pra caramba, todas doem, né? Mas é a que tende a doer bastante, é aquele que a pessoa não pode nem esticar a perna, então ela chega com um pouco de flexão do membro inferior. Não tanto do tronco. Ele pode, já vi pacientes com compensação de tronco, mas nem sempre vai ter. Às vezes o tronco está lá retinho, né? E aí vai estar mais o membro inferior ali, tá certo? Agora vamos de imagem de novo. E agora, vamos ver. Ah, apareceu. Que legal. Então, gente, essa postura que vocês estão vendo, tá vendo que tem um xizinho ali, né? Nós vamos imaginar que esse xizinho é a protrusão discal ou a hérnia de disco do paciente, tá bom? Tá do lado esquerdo do paciente, ele tá de costas pra gente. A gente tem um outro esquema ali do lado, que representa também o que é esquerdo, o que é direito, e a pessoa fazendo uma postura para um lado e tudo bem, e a postura para o outro e tem um rainho na perna. Onde tem um rainho é porque gerou sintoma, certo? E aí eu escrevi aí para vocês que isso é uma hérnia externa. Então vamos lá. Qual que é a postura do paciente? Essa postura, pode ver que a gente tem o xizinho do lado esquerdo, o que ele faz? Ele desvia para a direita, ele desvia para o lado contrário. É o famoso paciente que chega para você e fala assim, nossa, eu tô um S, eu tô torto. Né? E tá mesmo, né? Ele chega a fazer uma escoliose para a coluna, ele faz um S. O que muito fisioterapeuta faz quando vê isso? Fala, meu Deus, você tá torto. Levanta a mão quem nunca fez, porque eu já fiz pra caramba isso, tá? Lá atrás eu fiz muito, mas eu fui estudar, aprendi e corrigir. Você olha o paciente torto, você fala assim, nossa, e o paciente fala pra você, eu tô torto, eu quero ficar reto. Aí o que você faz? Você joga ele pro lado para ficar reto. Aí o que acontece? Piora. Porque o paciente não tá torto porque ele quer. O corpo se autorregulou para encontrar uma postura onde dói menos. E o que dói menos é jogar para o outro lado. Então não é a hora de você pensar em corrigir a postura dele. Corrija a dor, melhora o sintoma. Se você melhora a compressão, se você melhora o trajeto do nervo, você melhora a dor dele, questão de tempo para ele chegar conseguindo inclinar para o outro lado. E aí muitas vezes por si só a postura dele vai se autocorrigir, ou se ele já tiver assintomático, você pode trabalhar um RPG, um Pilates para os dois lados do jeito que você quiser, desde que a inclinação não gere dor. Agora vamos entender por que esse paciente desvia. Né? Então vamos relembrar aqui, o xizinho, protrusão do lado esquerdo, ele está desviando para o lado direito. Agora olha na imagem ao lado, a primeira imagem ali, a gente tem a coluna em cima, a pessoa embaixo. A pessoa embaixo está desviando para a direita e está tudo bem, não tem raio, está sem dor. Por quê, gente? A gente olha no esquema de cima, a gente tem a protrusãozinha ali do lado de fora da raiz do nervo. Lembra que a gente viu a hérnia externa, que eu falei que já estava para fora do forame? Ela está longe, ela está para fora da raiz, ela belisca a raiz do lado de fora. Agora a gente volta lá na base que eu falei da inclinação. Quando inclina para o lado direito, qual que é a tendência do núcleo do disco? Desviar para, fechou esse lado, ele desvia para a esquerda. Se ele desviar para a esquerda aí agora, o que acontece com a raiz nervosa? Ele aproxima ou distancia da raiz? Ele vai distanciar.
Por quê? Se fecha para um lado, escorrega para o outro. Se inclina para a direita, ele escorrega para a esquerda. Neste exemplo, ele escorregando para a esquerda, ele foge da raiz. Se foge da raiz, alivia. E aí, o que o fisioterapeuta faz? Não, vamos endireitar, joga para a esquerda. E aí, o núcleo voltando para o lado direito, que agora é a imagem ao lado. Né? Quando você tenta endireitar o paciente e joga ele para a esquerda, o que acontece? Inclinou para a esquerda, o núcleo corre para a direita. Correu para a direita, no que corre para a direita, belisca a raiz. E aí o que acontece? Tem o rainho lá. Tá certo? Então, se o paciente chega desviando para o outro lado, ele já está te falando. A técnica que eu tenho que fazer é jogar para esse lado que ele está desviando. Porque daí eu vou mobilizando, eu vou jogando esse núcleo do disco para longe e isso vai gerar um alívio na raiz. Né? Não faz sentido? Agora, muitas vezes a gente pensa o contrário, né? Ah, não, tá torto, eu tenho que endireitar. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com postura, eu tenho que endireitar de qualquer jeito. Tudo bem você querer endireitar, mas não neste momento. Tá? Observe o corpo, escute o corpo do seu paciente. Tá? Agora vamos para outra imagem, que vocês já devem imaginar qual é. Que agora é a interna, tá até em outra cor aí. Agora, o que a gente tem aí nesta imagem? A gente tem o mesmo lado esquerdo, tá? Vamos olhar agora aqui para o lado direito, a postura do sujeito. O xizinho é a protrusão ou a hérnia discal do lado esquerdo. E o que o rapaz está fazendo agora? Ele está inclinando para o lado esquerdo. Ou seja, ele está fechando. Então não deve ser o mesmo exemplo anterior. Porque a gente viu que no exemplo anterior, a protrusão discal ou a hérnia de disco do lado esquerdo, se fechava era pior. Mas nesse aí ele está fechando. Ou seja, deve ser melhor por algum motivo. Vamos olhar para a imagem ao lado. Né? Se a gente olhar para baixo ali na pessoinha, a gente está vendo que do lado esquerdo não dói, mas quando inclina para o lado direito, gera o sintoma. Então, o paciente não está torto assim à toa. Ele está inclinando para o mesmo lado porque tem um motivo. E esse motivo é uma hérnia interna. Agora, vamos olhar para o esquema de cima. Né? Aonde que está agora a protrusão discal? Está de que lado da raiz, gente? A raiz está aqui, ele está do lado de dentro. Tá? Então, esse braço meu aqui é a raiz, aqui é o disco. E aí a gente volta no esquema da inclinação. Se esse paciente inclinar para a direita, se fecha o lado direito, o que acontece com o núcleo do disco? Vai para a esquerda. Se vai para a esquerda, quem que ele encontra aqui? A raiz. Encontrou a raiz, dói. Então, o que essa pessoa vai fazer? Ele vai inclinar para a esquerda, porque quando ele inclina para a esquerda, ele fecha para o lado esquerdo, o núcleo desloca para a direita e distancia da raiz. E aí, o paciente que chega assim, ele já está te mostrando. Se eu fechar, vai ser melhor. Ah, Fabrício, mas eu fico fechando isso até quando? Até ele melhorar. Ele vai melhorando gradativamente. A cada sessão você vai testando as inclinações. Né? Teve um paciente que eu atendi esses dias que ele chegou com uma inclinação, né? Ele tinha uma hérnia externa, ele não conseguia fechar aquele lado. Eu tive que só abrir. Na segunda sessão ele já inclinou para os dois lados, normal. Tem paciente que leva mais tempo, né? Mas você tem que ir respeitando isso. E isso eu gosto muito assim, né? Paciente meu que faz pilates, eu gosto de falar com a pessoa do pilates, assim, olha, ele tem uma protrusão assim, eu tratei, ele saiu melhor da sessão, né? Mas é um processo. Então observe no pilates, se tiver algum lado que ele inclina, que doa, não force para esse lado por enquanto, mas assim que melhorar você deve fazer, né? E assim a gente raciocina. Tá? Então, quando a gente tem posturas de flexão, hérnia mediana. Quando a gente tem postura de membro inferior, tendência a hérnia foraminal. E quando a gente tem as inclinações para um lado ou para o outro, hérnia interna ou externa. Se ele está desviando do lado, ele está indo para o lado contrário, postura cruzada, postura em S que a gente fala, né, cruzada, é externa. Se ele fecha para o mesmo lado do sintoma, né, imagina assim que ele foi para dentro, né? Então, hérnia interna. Tá certo? E aí você faz o teste, vê que ele tem lá realmente uma compressão, você vê qual é a inclinação que melhora, trabalha nessa inclinação. É ou não é?
Beleza? Tá indo bem, gente? Vocês estão gostando? Vamos lá. Ok, falei de fazer testes, né? Tem 2 testes que a gente pode fazer de raiz nervosa, né? Esse aqui é um clássico, né? O teste de Lassègue, que é o teste da perna estendida, né? Então, olha ali que interessante, né? De 30 a 35 graus, né? Tem autores que variam um pouco isso, 30 a 35, 70 a 75 graus, é onde você tem maior deslizamento do disco lá no canal vertebral. Né? E aí, se existe uma compressão, é onde a pessoa mais vai referir sintoma, certo? E aí, por isso que você não pode alongar. Nessa fase aguda não é a hora de alongar. Né? Então, o teste de Lassègue é considerado positivo de 35 a 70 graus. Tá? A gente faz no membro sintomático. Você pode também fazer no membro contralateral. Tá? Normalmente, não é para o membro contralateral mostrar sintoma no outro lado. Né? Vou dar exemplos com lados aqui, vai? Então a pessoa tem um sintoma na perna esquerda, de dor. Você testa o esquerdo, dá positivo. Você levanta a perna direita, não é para acontecer nada, certo? Mas se acontece, você levantou a direita, sentiu na esquerda o sintoma, provavelmente você tem uma protrusão discal ou uma hérnia muito expansiva, ocupando muito espaço, ou um grau de inflamação muito grande. Tá? Então é aí que a gente consegue ver o grau de gravidade, né, quando a gente tem, por exemplo, um teste desse. Tá? Significa que tem que correr, operar? Não, não é o único dado, mas a gente já ergue uma bandeira vermelha aí, principalmente, né, pense bem que técnica que você vai escolher, sempre gerando alívio. Tá? Nenhum paciente eu gosto que sinta dor na sessão. Se tem um paciente que não pode sentir dor quando você faz as manobras, é o paciente que tem hernia de disco e chega agudo para você. Tá? Você tem que colocar numa posição que não gere desconforto. Tanto que é até engraçado que às vezes você vai lá, você põe numa posição, você alonga bem e tal, e a pessoa fala assim, nossa rapaz, eu não imaginava que você ia conseguir fazer isso comigo. Aí eu falo assim, desse lado eu consigo, se eu fizer do outro, você sai daqui, né, com SAMU. Porque se você fizer pro lado errado, aí a responsabilidade a pior é grande. Mas o paciente te avisa, né? Tá doendo? Vai doer. Se você fizer pro lado errado, vai doer. Tá? Só não force a dor. Tá bom? A gente tem um outro teste aqui, que é o teste de slump. Tá? O slump test também ele tem algumas etapas. Você começa flexionando o tronco, depois a cervical, depois você traz o joelho em flexão e pode fazer a dorsiflexão também. Tá? Ele é um teste de tensão dural. Aí a gente coloca toda a cadeia neural, né, em tensão. E se o paciente refere dor também em lombar ou em membro inferior, o teste é considerado positivo. Tá bom? Beleza. Agora, gente, vou tirar um pouquinho as imagens aqui, para a gente ir para uma última parte. Então, falei ali dos 3 pontos importantes. Postura antálgica, vocês já sabem ver. Exame, já deu uma boa clareada do corte axial, certo? E teste de tensão neural, vocês também viram 2. Achou a protrusão lá no exame, viu a postura antálgica, essa inclinação que eu falei tanto, né, que lado consegue inclinar ou não, isso aí é básico do exame de coluna lombar, da gente fazer os testes de flexão, extensão, inclinações e rotações, ver onde a dor aparece, foco aí na flexão, extensão e na inclinação, tá? Porque daí você já vai tirar uma conclusão somada à postura antálgica da pessoa. Ali você já pode começar a pensar em tratar, tá? Então, eu vou trazer algumas... Ah, e tem ainda, tá? Só para a gente fechar a parte de avaliação, você pode fazer testes de força, para ver se tem comprometimento motor. Quanto mais comprometimento motor também, mais grave está o negócio, tá? Então, como o ciático, a maioria das vezes, né, como ele é das raízes de L4 a S3, é muito comum a gente ver comprometimento de raiz de L4, L5 e S1, tá? Até porque são segmentos mais móveis ali da coluna. Então a gente pode testar essas raízes, né, fazendo teste de força de resistência. Dorsiflexão, eu testo raiz de L4, extensão do hálux, eu testo raiz de L5, e flexão plantar, eu testo raiz de S1. Vejo se a pessoa tem força. Um teste que eu gosto de usar também, quando tem fraqueza, você pode pedir, por exemplo, para testar L4, L5, para a pessoa andar sobre os calcanhares. Se a pessoa não tem a força, ela dá uma caída com o pé. Tá? E também, para testar a raiz de S1, você pode pedir para a pessoa andar na ponta do pé
e se ela tem fraqueza, ela não vai conseguir sustentar, um pé vai na ponta, o outro cai, tá? Se for um sintoma unilateral, evidentemente. Beleza? Agora vamos já para a conduta de tratamento, tá bom? Então vou falar um negócio aqui que pouca gente fala, mas eu gosto muito de pensar, lembra que eu falei da nutrição do disco? Que eu falei da vascularização? Então tem uma questão importante que é a gente melhorar a congestão venosa, tá? O que é isso? No canal vertebral não passa só o nervo, também passam vasos sanguíneos, tá? Tem que chegar às artérias e às veias, tá? Então olha essa imagem aqui que interessante. Aqui a gente vê toda a vascularização, né, das veias, né, as veias lombares que vão drenar o sangue dessa região. E elas passam pelo canal vertebral. Se existe muita tensão muscular, a drenagem dessas veias estão prejudicadas e elas ficam mais dilatadas, ela ocupa mais espaço. Já tem um disco para ocupar espaço, eu vou deixar a vaso ocupar espaço, então tem que facilitar essa drenagem, tá? O Roberto perguntou para repetir os testes. Depois, no finalzinho, a gente fala disso, tá? Só para não perder o raciocínio aqui. Ó, então, a gente tem ali a drenagem, né, a vascularização, as veias lombares, tá? A gente tem que facilitar a drenagem delas. Então, quando a gente melhora a tensão muscular ao redor do lombar, a gente já começa a fazer isso. Tem um dado importante que eu vou mostrar com outra imagem, que é esta aqui. Aquelas veinhas lombares, elas vão drenar para uma veia, né, tá no lado direito ali. Aqui que a gente está enxergando aí, gente? Vamos traduzir. A gente vê, né, a artéria aorta que está na frente das vértebras lombares lá atrás, e a gente tem um risco no meio assim, que é o músculo diafragma, tá? Por entre o músculo diafragma, se você olhar para cima dele, tem duas veias passando em cima assim, ó. Tem uma veia escrito ali, veia hemiásigo. Por ali é drenado o sangue das veias lombares. Da veia lombar vai para a veia hemiásigo, ásigo, hemiásigo e cruza o diafragma. Tá certo? O que acontece muito com esse paciente que está travado? O diafragma está muito tenso. E lembrando que o diafragma, para quem já acompanhou em minhas lives, o diafragma, o pilar dele se insere de T11 a L3. Né? Então, ajudando também numa limitação de movimento da coluna lombar. Então, trabalhar as tensões do diafragma vão ajudar a liberar um pouco de movimento na coluna tóraco-lombar e facilitar a drenagem venosa. E facilita um bombeio também até para o sangue chegar, né? E muitas vezes a pessoa está tomando remédio forte e não está fazendo efeito porque o remédio chega via sanguínea e às vezes o sangue ali, a circulação está muito deficitária. Então, o diafragma é um primeiro ponto. E aí, até pensando em atendimento emergencial, gente, além do diafragma, eu gosto de trabalhar músculo psoas, porque eles se prendem em todas as vértebras lombares praticamente ali, né? T12, L4, L5. Então, trabalhar o psoas é importante. Psoas também tem relação com um monte de outros nervos do plexo lombar, mas esse é assunto para uma outra live. E também, um outro músculo que tem muita relação aí de inserção com as vértebras lombares é o quadrado lombar, tá? Que vai se prender em todas as lombares. Então, quando eu cerco, eu trabalho psoas, quadrado lombar e diafragma, que se insere de T11 a L3, eu estou cercando grandes músculos que se prendem na lombar, facilitando a vascularização. Isso é muito bom, tá? Muitos casos, às vezes a dor do paciente está tão grande que a única coisa que você vai conseguir fazer, o paciente às vezes não consegue se mexer na cama, na maca, às vezes você vai tirar o cara da cama. Muitas vezes a única coisa que você vai conseguir fazer, né, você fala, e agora, o que eu faço? O cara não consegue virar, eu não consigo fazer teste, eu não consigo fazer nada. Faz isso. Diafragma, psoas, quadrado lombar. O paciente evoluiu, melhorou, consegue virar de lado? Usa seu raciocínio e vê que técnica que dá para fazer mais. Tá? Mas muitas vezes a gente vai se virar com esses três músculos. Né? E nessa imagem aqui a gente vê, né, isso que eu estou mostrando para vocês, o quanto, né, aqui a gente vê ó, o pilar do diafragma se inserindo ali nas vértebras lombares, dando a voltinha ali bem no meio. Logo ao lado das lombares, o psoas, e mais do lado o quadrado lombar. Né? Olha como eles secam a coluna lombar. Então, quando eu trabalho a tensão desses três músculos, eu estou dando uma liberada geral ali, facilitando a vascularização. Tá? Então, essa é a primeira conduta aí que eu costumo usar com esses pacientes, até para dar uma acalmada na dor e eu ter mais liberdade de movimento com esse paciente. Tá bom? Próximo passo, descompressão. Próximo passo, descompressão neural. Aí nós vamos pensar no nível do canal vertebral,
né? Que daí nós estamos pensando no nível em protrusão, nível herniado, né? Dá para mexer nessa região? Dá para mexer? Tranquilo, mas você tem que saber o lado. Se você usou a lógica da postura antálgica, da inclinação, colocou na posição, não doeu, você está correto, tá? Dá para trabalhar a região da hérnia, tá bom? Devagar e sempre, sem grandes trancos, mas dá para fazer. E também o trajeto do nervo, né, que eu mostrei aqui passo a passo quais os principais pontos de compressão. Então eu vou dar alguns exemplos rápidos aí para vocês. Ó. Então aqui, quando eu quero trabalhar, por exemplo, uma hérnia mediana, uma protrusão mediana, né, que a flexão auxilia o paciente, vamos levar para flexão. Então nessa técnica eu balanço o corpo e vou afastando, né, a coluna sacral da região lombar, né, vou ganhando espaço para esse paciente. Então eu vou dando espaço para a medula dele. Tá? Vamos para outra. Então aqui, por exemplo, né, tá parado, não dá para vocês verem, mas nessa foto pode ver que o meu tronco está indo para cima do paciente. Ou seja, eu estou fazendo movimentos onde eu estou indo na direção dele. O que eu estou fazendo em relação à minha mão e à lombar? Eu estou fechando. Tá? E nós vimos que fechar é bem-vindo numa hérnia interna. Então eu vou lá no nível da protrusão e levo para fechar. Nossa, Fabrício, mas isso não vai piorar o paciente? Mas o paciente já chegou fechado. Né? Eu estou só aumentando isso e distanciando, estou levando esse núcleo para o outro lado. Tá bom? Nesta aqui é uma técnica para hérnia foraminal. Né? Então o tronco normalmente do paciente está mais em posição neutra. E aqui a gente afasta bem para ganhar bastante espaço. Tá? A gente vai afastar bem o forame numa posição neutra para ir ganhando espaço e usando bastante o balanço do corpo, porque o peso do meu corpo, né, consegue tranquilamente movimentar o quadril da paciente, mas se eu fizer isso no braço, eu vou cansar. Tá? E aqui, né, já com o centro de gravidade mais em cima, na foto está parado, mas a ideia também é promover uma abertura. Tá? Então aqui a gente usa um pouquinho de rotação com abertura para trabalhar aí os movimentos em uma hérnia externa, tá? Extraforaminal ou externa. É que eu vou parar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E para a gente fechar aí, né? A gente tem que pensar também, né? Isso nós estamos pensando num tratamento mais de emergência, aquela dor aguda. Agora, depois que o paciente foi melhorando, se você não conseguiu fazer isso na primeira sessão, mas pelo menos na segunda, terceira, hora que der, o que é legal? É a gente pensar um pouco na origem, né? Do como isso começou e como a gente previne isso no nosso paciente. Né? Então, a hérnia de disco, normalmente, ela vai surgir, uma protrusão, uma hérnia, na hipermobilidade. Então, para quem já me acompanha aqui, sabe que eu falo muito disso. A gente tem zonas da coluna que podem ser mais hipomóveis, por algum motivo elas ficam mais hipomóveis, tá? E essa hipomobilidade, né, o corpo tem que continuar mexendo. Então, se eu tenho uma equipe de lombares ali, 5 vértebras, onde L1, L2, L3 está movimentando menos, por exemplo, L4, L5 vai movimentar em dobro para fazer você movimentar direito. Né? Não é que elas não movimentam, mas movimentam menos. E aí L4, L5 movimenta mais. Isso a longo prazo é onde vai gerar a protrusão. Então, no paciente agudo, a gente tem que usar todo o raciocínio que eu usei aqui. Agora vamos pensar numa fase 2. O paciente já chegou com uma postura melhor, já está inclinando para os dois lados, tem uma dorzinha só no final do dia e tal. Está inclinando para os dois lados? Ele pode fazer um pilates para os dois lados. Né? Adoro encaminhar para pilates, para fortalecimento de core. Né? Eu não trabalho com isso, mas se você trabalha, você já pode fazer essa fase 2 com o seu paciente. Né? E em termos de terapia manual, você pode procurar essas hipomobilidades. O que é mais comum? A gente achar bloqueio no sacro, que é uma zona bem comum aí de ter hipomobilidades, até por conta de traumas, quedas, né? E também avaliar todas as vértebras lombares, né? Torácica, tóraco-lombar, torácica baixa, e trabalhar a mobilidade da coluna como um todo. Quanto mais movimento a equipe toda tiver, menos um segmento específico vai ficar hipermóvel, e aí a saúde dessa coluna vai ser melhor ao longo dos anos. Tanto que é comum a gente pegar, às vezes, um exame de imagem, uma pessoa, às vezes, de 50 anos, que já tem um processo degenerativo, né, com a idade é para vir,
mas às vezes tem lá duas vértebras muito degeneradas, com os discos muito degenerados, né, muito além do normal para a idade. Mas aí você olha as vértebras de cima, às vezes estão novas demais para a idade também, estão parecendo vértebras de 20 anos, né? Ou seja, ao longo da vida movimentaram muito pouco e as duas coitadas lá se mataram, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer assim que possível, né, se der para fazer na primeira sessão, ótimo, senão nas próximas, é usar esse raciocínio da hipomobilidade e hipermobilidade para dar mobilidade para essa pessoa. Beleza, gente? Terminei. E aí, falei, hein? 1h11 de live até aqui. Vocês gostaram, gente? Então agora vem o melhor. Quem gostou aí, levanta a mão, dá um joinha, faz alguma coisa aí, quem tiver presente. Tá? Quem não gostou também pode falar, tá? Não tem problema, aqui nós somos democráticos. E só lembrando, tá? Que essa semana da imersão a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp. Para quem não entrou ainda, o link está lá na minha bio, tá bom? E por que é importante? Aqui, alguém perguntou, o que justifica L5 rotacionar com tanta frequência? Faço Kyrie toda semana, L5 desliza. Hipermobilidade? Hipermobilidade, pode ser hipermobilidade, pode ser uma disfunção em outra região, como no sacro, por exemplo, tá? Tem as relações viscerais que eu não trouxe aqui, mas pode ser, tá? E aí, galera, vocês que ficaram aqui até o final, tem uma surpresa para vocês, tá? Mas você tem que estar no grupo do WhatsApp, que é o grupo lá do link da minha bio, né, que é o grupo da imersão. A imersão tem um grupo exclusivo. Teve gente aqui que já falou do Telegram posta um monte de coisa lá também, tá? Mas esse aqui, tudo que a gente falar nessa semana, vai estar no grupo da live, tá? E aí, Roberto, vem sua pergunta, né? Você perguntou para eu repetir os testes. Eu não vou repetir os testes para você aqui, porque é o seguinte, eu costumo fazer um resumo para vocês, certo? Das lives, de todas as lives que eu faço, vocês têm um resumo lá que eu coloco no Telegram. Na imersão, para esta aula eu fiz diferente. Em vez de eu disponibilizar o resumo para vocês, eu vou disponibilizar uma aula inteira. Alguém falou que travou aí. Vocês estão me ouvindo ainda? Porque às vezes é a internet da pessoa. Se alguém estiver me ouvindo aí, dá um joinha. Eu vou disponibilizar uma aula gravada. Tudo que eu falei aqui para vocês, aula com slide, com imagem, tá bom? Eu vou colocar agora os links, tá dividido por partes, e vai chegar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então você tem que estar inscrito, tá bom? Você entra lá no grupo do WhatsApp, que a live vai estar lá. Então alguém falou aqui que travou, eu vou repetir, tá? Ao invés de eu deixar o resumo em PDF para vocês, como eu costumo fazer, lá no grupo do WhatsApp da imersão, não é no Telegram, tá? É o grupo exclusivo da imersão, né, para a gente focar aqui nos assuntos. Vai ter o link, eu vou colocar lá daqui a pouco, link de aula gravada de tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Então se você viu, gostou, se preocupou em anotar, em printar alguma coisa, vai chegar o link repetindo tudo que eu falei, você vai poder assistir aí na sua casa a hora que você quiser. Tá certo, gente? Então, é isso. Avise os amiguinhos de vocês, fisioterapeutas, tá? O link tá lá na minha bio, tá bom? Depois eu vou ver até, eu sou ruim para tecnologia, mas eu acho que tem até como se compartilhar o próprio grupo, não sei, né? Mas eu vou colocar o link da imersão lá no grupo do WhatsApp também. E compartilhe com o amigo de vocês, tá? Porque o WhatsApp é diferente, né? Você não entra lá e o link tá lá, né? Então, compartilhe. São mais de um link, tá? Porque a aula está dividida em 5 partes. E eu até coloquei também uma partezinha de uma demonstração prática, uma dessas técnicas que vocês viram a foto, vai ter a técnica sendo realizada também, tá bom? Então compartilhe com os amigos de vocês, tá? Assistam a aula, que ela tá bem bacana. Estou repetindo tudo que eu falei aqui. Espero que vocês gostem, tá bom? Amanhã, 6h30 da tarde, live com a Denise, relações entre intestinos e dor. Tô ansiosíssimo para essa live aí. Então, aguardo vocês mais uma vez. Tá joia? Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho o link tá lá no grupo do WhatsApp. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aí, né? Ficaram até tarde aí comigo, né? 10h15 já. Mas espero que tenha valido a pena. Tá certo? Até amanhã. Link da aula lá no grupo do WhatsApp, que você entra através do meu link na bio. Abração para todo mundo, boa semana, nos vemos amanhã, 6h30 da tarde, tá? Último detalhe, gente, sei que eu tô falando bastante, tá? Tá perguntando se vai ter link amanhã. Amanhã alguma coisa vai ter, toda live alguma coisa vai ter,
tá? As lives da imersão vão ficar salvas só 24 horas. Então, se você quer compartilhar esta live aqui com algum colega, eu vou colocar no meu feed e vai ficar por 24 horas, tá? E a live da Denise vai ser 6h30 da tarde. Eu sei que tem muita gente que trabalha nesse horário, mas ela vai ficar disponível depois. Quem puder ver ao vivo, veja, porque dá para fazer pergunta para ela, gente. Tem que aproveitar, porque a agenda dela é difícil. Tá? Não é sempre que dá para ela aparecer. Então, aproveitem quem puder, né? Tem a oportunidade de participar ao vivo. Tá? Mas se você não conseguir, vai ficar salvo por 24 horas. Tá bom? E alguma coisinha sobre a live nós vamos colocar lá no grupo do WhatsApp também. Beleza, gente? Espero vocês amanhã. Um grande abraço para vocês e boa semana.